Olá, meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A nossa videoaula de hoje, da unidade curricular de sistemas pneumáticos, trata hoje de dois assuntos: filtragem e unidade de serviço. Os objetivos desta aula: mostrar o funcionamento e descrever as principais características de uma unidade de condicionamento de ar comprimido, a qual é composta por filtro, regulador de pressão e lubrificador. Nossa aula está composta em 4 etapas. A primeira, uma breve introdução. Na etapa 2, vamos falar sobre os filtros de ar. Em 3, sobre a válvula reguladora de pressão. E em 4, sobre o lubrificador. Filtro de ar. Introdução. Existe uma grande variedade de soluções de filtragem de ar comprimido com diferentes tipos e graus de filtragem. Conforme o modelo do filtro, eles podem eliminar odores, no caso do filtro de carvão ativado, e reduzir de maneira eficiente o óleo em suspensão ou em aerosol, pó molhado e seco, vestígios de silicone e gotas de água na corrente de ar comprimido. Mesmo nas aplicações com pressões mais altas, existem já tecnologias avançadas que permitem uma operação estável e com a mínima redução da pressão do ar. A figura mostra uma unidade de condicionamento do ar, a qual também recebe várias outras denominações. Ela pode ser chamada de unidade de serviço, unidade de condicionamento, filtros de ponto ou simplesmente lubrifio. Ela então é composta pelos elementos já citados: filtro, regulador de pressão e lubrificador. Importante mencionar a simbologia utilizada em cada um desses componentes. Então, no primeiro item nós temos um filtro, a linha tracejada representa o elemento filtrante e essa região na parte de baixo do componente ou do símbolo representa o condensado acumulado. Depois nós temos uma válvula reguladora de pressão, que é uma válvula redutora de pressão instalada no próprio lubrifio. E ao final nós temos o lubrificador, representado pelo losango e por essa pequena linha superior, que representa o gotejamento de óleo no ar comprimido. Filtro de ar. Quais seriam as funções deste componente? Ele retém partículas de impurezas sólidas, de óleos e de umidade. A maior parte destas partículas de ferrugem e de outros fragmentos, ela apresenta tamanhos variáveis que vão ser desde 0,5 até 5 micrômetros. Como funciona este filtro? Ele vai funcionar por meio de dois princípios. Ele vai agir pela ação da força centrífuga e também pela passagem do filtro através do elemento filtrante. Este elemento filtrante ele é composto de nylon sinterizado ou ainda de uma malha de nylon. Aqui na simulação ao lado, nós vemos então o movimento circular gerado na entrada do filtro e que ocasiona a força centrífuga e que promove parcialmente a separação da umidade. E além disso, nós temos também o elemento filtrante, responsável pela retenção de partículas principalmente sólidas. A porosidade deste elemento, normalmente de um elemento padrão, vai variar entre 5 e 40 micrômetros, ficando entre um e outro. E a maioria destes filtros pode ser adquirida com a opção de dreno manual ou um dreno automático. Esse dreno ele controla o nível de condensado que se acumula no copo desse filtro. Nessa figura nós vemos as partes de um filtro de ar. Então nós vamos ter a região de entrada de ar, a região de saída de ar. Esse ar, quando ele entra, então ele se depara com chapas defletoras que forçam o movimento rotativo do ar comprimido, ocasionando a força centrífuga que causa parcialmente a separação da umidade condensada presente no ar. Porém,
ainda existe o elemento filtrante, representado por este elemento em cinza na simulação e que retém um restante das partículas contaminantes. O condensado proveniente da umidade se deposita no fundo do filtro e também no fundo do filtro nós temos uma pequena válvula que é o nosso próprio dreno. Como mencionado, essa válvula ela pode ser manual ou automática. Uma categoria de filtros especiais de alta capacidade de retenção de contaminantes são chamados filtros coalescentes. Os filtros coalescentes de porosidade padrão grau 6 são capazes de remover acima de 99,9% de todas as partículas em suspensão na faixa de 0,3 a 0,6 micrômetros. Quando se há necessidade de utilizar esse tipo de filtro? Então, em alguns tipos de indústrias, vamos ler o segundo item que vai nos dar um esclarecimento. O ar comprimido limpo é essencial em indústrias de processamento de alimentos, eletrônica, equipamentos hospitalares e odontológicos, fábricas de plástico e na instrumentação. Então, nestes casos, não se admite que, além das impurezas ou umidade, o ar contenha óleo, muitas vezes proveniente da atmosfera ou do próprio compressor em suspensão. Então, o ar utilizado nestas indústrias também deve estar isento de aerosóis de água e de óleo. Aí, se nós utilizarmos um secador, qual é a função do secador? É manter o ar em um estado de umidade praticamente nulo. Porém, os secadores não removem o vapor de óleo. Então, daí a necessidade de utilizar esse tipo de filtro. Para nós termos uma perspectiva da questão do óleo em suspensão presente no ar comprimido, esse slide ele coloca o seguinte termo, o seguinte título: teor de hidrocarbonetos encontrados na saída de compressores. Então nós vemos aqui em partes por milhão uma quantidade desse teor de hidrocarbonetos. Então, em compressores de parafuso nós podemos encontrar entre 25 e 75 ppm, compressores de pistão entre 5 e 50, compressores centrífugos entre 5 e 15, todos a uma determinada temperatura de operação. Os compressores a seco, ainda eles podem também expelir uma quantidade de até 100 partes por milhão de hidrocarbonetos durante um ciclo de compressão, sendo que destes 100, 20 a 30 eles podem ser originários de fontes externas, como as fontes industriais e da queima de combustíveis. A maioria das partículas de óleo em suspensão ela tem um tamanho igual ou inferior a 2 micrômetros. E a vida útil de um filtro coalescente? Em aplicações onde a alta eficiência e a vida útil longa são fundamentais, usa-se um pré-filtro para remover a maior quantidade de partículas sólidas antes que essas atinjam o filtro coalescente. O que significa? Que é instalado um filtro antes de outro filtro, um filtro padrão antes de um filtro coalescente. Então esse procedimento ele visa aumentar a vida útil do filtro coalescente e é isso, na prática, se consegue um prolongamento dessa vida útil em até 6 vezes. Daí se tem as recomendações dadas pelos próprios fabricantes de filtro. Então, para o melhor desempenho, selecione um pré-filtro com valor nominal absoluto de 3 micrômetros. Nós temos também a questão da temperatura do ar comprimido que está saindo do compressor. Nós vimos que normalmente é utilizado um resfriador posterior e esse reservatório também é enviado antes de chegar nos pontos de consumo a um reservatório. E o ideal é que essa temperatura do ar, ela de fato se mantenha mais baixa. Então, em compressores lubrificados, a passagem do óleo através do filtro aumenta exponencialmente com a temperatura. Assim, pode ocorrer um aumento no teor de vapor de óleo no ar, permitindo a contaminação dos processos. Então, isso é bastante sério, que o teor, o valor da temperatura tem uma influência
direta, ou melhor, exponencial, na quantidade de óleo em suspensão. Então, para fins de contexto com o assunto que nós estamos tratando, falando de filtros. Então, a vida útil dos filtros de carbono ativado também é encurtada. Um aumento de 20 para 40 graus Celsius da temperatura do ar, por exemplo, diminui a duração do filtro de 1000 para cerca de 50 horas, ou seja, nós temos uma redução de 20 vezes na vida útil do componente, o que vai elevar sobremaneira os custos de manutenção. Para os compressores isentos de óleo, a qualidade do ar independe da temperatura. O segundo componente presente na nossa unidade de serviço é a válvula reguladora de pressão. A função da válvula reguladora de pressão é manter praticamente constante a pressão de trabalho do atuador. Lembrando o seguinte, que a unidade de serviço ela é posicionada lá no final da rede de distribuição. No final, no sentido de que após a ramificação secundária, nós vamos ter os pontos para onde o ar está sendo enviado para os equipamentos, ou seja, os pontos de consumo. E lá vai estar instalada a nossa unidade de serviço. E lá, então, vai ser feito o quê? A regulagem da pressão, porque cada equipamento ele foi projetado para uma determinada pressão, alguns com pressões maiores, acima de 8 bar, por exemplo, a maioria deles nas pressões padrão de 6 bar a nível industrial, mas nós temos vários componentes pneumáticos que trabalham em baixa pressão. Então, uma válvula reguladora de pressão ela vai adequar para esse usuário final a sua pressão exigida de operação. Então, como vai funcionar uma válvula reguladora de pressão? A simulação ela facilita a nossa compreensão. Nós observamos que o ar comprimido está entrando por esse azul um pouco mais escuro. É uma válvula normalmente aberta, o que significa que o ar está passando livre. Porém, à medida em que a pressão tende a aumentar na saída da válvula acima do valor desejado e que foi regulado na mola desta válvula reguladora de pressão, o que acontece? Se a pressão se torna maior do que o valor ajustado, a pressão atua, as flechinhas indicam a atuação da pressão sobre esse elemento em amarelo, que é um elemento elástico, é um chamado diafragma, e faz com que ocorra um fechamento parcial ou total do êmbolo de controle, ou seja, do êmbolo que regula a abertura e fechamento dessa válvula. De modo que, à medida em que ocorre esse fechamento, também ocorre uma restrição à passagem do ar, o que impede que essa pressão se mantenha alta, devido ao efeito de perda de carga. Alguns tipos de válvulas elas vão gerar a perda de pressão, impedindo então esse aumento pela vazão ou pelo escoamento desse ar através de orifícios laterais, denominados de orifícios de escape. Então ele vai funcionar com essa ação conjunta, pela restrição à passagem do escoamento e também pela exaustão através de orifícios de escape. Além disso, outra função da válvula reguladora de pressão é que ela minimiza oscilações de pressão da rede e ela pode ou não ser dotada pelos orifícios de escape. Muitas vezes essa é uma opção de seleção de válvula e muitas vezes o fabricante ele tem apenas um ou outro tipo desse componente. Nesse slide nós vemos então as partes de uma válvula reguladora de pressão. A válvula aqui no seu estado normalmente aberta, em que a pressão na saída ainda não se tornou maior do que a pressão regulada na mola, de modo que o ar está escoando livremente através da válvula. Temos a mola de regulagem, os orifícios de escape, a manopla de ajuste, ou seja, a manopla que vai permitir realizar a regulagem ou a compressão dessa mola. E nós temos a região de saída. E na região de saída é onde se determina a pressão de trabalho, uma vez que se deseja que essa pressão não seja superior ao valor regulado. Então, se lá na tubulação, na saída do compressor, a pressão estava em 10 bar, mas essa válvula foi ajustada em 5 bar, isso significa que essa pressão de saída ela não pode ser superior a 5.
De modo que se a pressão for igual ou superior a 5, ela vai atuar onde? No diafragma, fazendo com que ocorra o fechamento parcial da válvula e ainda permitindo a exaustão dessa pressão através das vias de escape, caso ocorra um aumento demasiado dessa pressão na saída. E o último e terceiro item encontrado na nossa unidade de serviço, ou também chamada unidade de condicionamento de ar, é o lubrificador. O lubrificador tem objetivo, como o próprio nome diz, a lubrificação dos componentes, que tem os seus benefícios sobre os componentes pneumáticos, quais são, melhor dizendo, proteção contra corrosão e oxidação, redução de atrito, desgaste e aumento da vida útil dos elementos pneumáticos. Essa lubrificação, como ela deve ser feita? Ela deve ser efetuada de forma uniforme e controlada, ou seja, ela vai ser sempre contínua. Por quê? Porque nós podemos encontrar em algumas instalações a chamada lubrificação intermitente, aquela lubrificação que por hora acontece e por hora cessa. E esse caso é um caso que não é desejável. Por quê? Porque o óleo que foi arrastado juntamente com o ar, se for interrompido, ele pode secar e criar depósitos com a formação de sedimentos durante a trajetória desse ar. Então, como vai acontecer esse funcionamento do lubrificador? Se nós observarmos aqui na simulação, nós vamos ver que o ar de entrada ele está passando por uma região de estreitamento, que obedece um princípio chamado princípio do Venturi. Esse princípio ele está mostrando que na região do estreitamento vai ocorrer um aumento da velocidade do ar e, por consequência, por princípio físico, ocorre uma redução na pressão estática. E essa redução na pressão estática, ela favorece que o óleo seja succionado desse tubinho em vermelho, ou seja, a partir desse processo de diminuição da pressão, esse óleo começa a gotejar e esse gotejamento permite, então, uma aspersão do fluido junto com o ar comprimido, o que vai garantir uma lubrificação do ar comprimido. Nessa figura que mostra as partes de um lubrificador, se consegue observar o fenômeno do Venturi, ou seja, do estreitamento da seção de escoamento, que permite então a aspiração de partículas de óleo que vão estar localizadas nesse tubo. Mas não é somente esse princípio que faz com que as partículas estejam à disposição para a lubrificação. Se nós olharmos a figura à esquerda, nós vamos verificar que o ar também há uma pressão maior, ele vai estar atuando na superfície do copo que contém o fluido lubrificante e vai empurrar esse fluido para baixo, de modo que ele vai entrar no tubo e esse tubo então esse óleo vai ficar à disposição para ser aspergido e misturado com o ar comprimido. Aqui reforçando a simbologia usada num lubrificador, essa linhazinha representa então o gotejamento. E na saída do lubrificador, nós vemos aqui a neblina formada por ar mais óleo. As características do lubrificador: a neblina lubrificante, de modo geral, ela não alcança distâncias muito grandes, entre 4, 5 até uns 10 metros de distância. Para distâncias maiores, deve-se regulado a densidade dessa neblina. Esse óleo utilizado normalmente é um óleo de baixa viscosidade. Se for um óleo muito denso, ele vai ter dificuldade de alcançar pontos mais distantes. Nós também temos as questões de regulagem. O excesso de lubrificação ele também pode ocasionar contaminação na linha. Por isso é necessário que o lubrificador opere sob condições corretas de vazão. Se a vazão do ar for muito baixa, não vai causar uma queda de pressão necessária na região do estreitamento e, por consequência, não vai produzir o arraste necessário do óleo lubrificante. Por outro lado, se houver um excesso de vazão, nós vamos ter uma queda de pressão acentuada e um excesso de óleo vai ser arrastado.
também não é desejado nenhuma coisa nem outra. Alguns exemplos de instalação de unidades com condicionamento de ar. Então nós temos aqui uma unidade de conservação padrão, formada pelo filtro e pela válvula reguladora de pressão. A unidade, quando se diz uma unidade de conservação padrão, é que o filtro normalmente fica entre 5 ou 40 micrômetros de capacidade de retenção de partículas. Na saída dessa nossa unidade inicial, nós vamos ter um bloco distribuidor e vamos ter linhas independentes, cada qual sendo enviado para um ponto da linha de produção. E cada uma dessas máquinas consumidoras do ar comprimido, elas vão ter requisitos de trabalho. Então, a primeira linha, ela está usando o ar comprimido com filtragem normal, ou seja, a filtragem encontrada na unidade de conservação padrão. Na segunda linha, nós vamos observar que esse equipamento para o qual esse ar comprimido está sendo direcionado, ele ainda inclui um lubrificador, enquanto que no primeiro o equipamento trabalha sem a necessidade de lubrificação do ar. Na terceira linha, nós vamos encontrar um filtro coalescente ou submicrônico, ou seja, aqui não se admite contaminantes no ar comprimido, de modo que essa filtragem selecionada ela tem uma capacidade de filtragem de 99,999%. E ainda também foi incluído um regulador de pressão adicional, de modo que essa pressão aqui ela é diferente da pressão inicialmente regulada. E na quarta linha nós também vamos ter um outro filtro adicional coalescente, outro regulador de pressão que vai trabalhar novamente com a pressão diferente das demais linhas, uma vez que essa linha é destinada a sensores de baixa pressão. Essas são as referências usadas para elaboração dessa apresentação. Obrigado por assistir esta videoaula. Essa videoaula, então, tratou de assuntos de filtragem e da unidade de conservação ou unidade de serviço. A nossa próxima videoaula vai tratar sobre atuadores lineares e cilindros pneumáticos.